Bom dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Josué, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluias, glória a Deus. Amados, maravilhoso, né? A palavra do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus. Nesses dias de jejum, o Espírito Santo esteve falando muito conosco, nos direcionando, nos conduzindo. E uma das palavras que ele nos deu, eu quero passar para você, que é exatamente você não ficar intimidado diante de poceiros daquilo que é seu. Como isso? Por exemplo, você tem uma bênção, você tem uma promessa de Deus, aquilo não acontece, mas você já sabe que é de Deus, você tem algo a conquistar, você sabe que aquilo é seu, mas você fica intimidado, você desanima, você desiste e acaba que você perde. Então, o que acontece aqui com Calebe? Calebe tinha uma promessa maravilhosa do Senhor, e há 45 anos ele tinha essa promessa, sofreu horrores do meio do povo, né, de Israel. Seu líder maravilhoso morreu, ele teve que enfrentar e levar esse povo para chegar até a terra de Canaã. Mas quando ele chega ali na hora da repartição das terras, ele olha para o monte e fala: esse monte é meu. O monte não estava desimpedido. O monte Hebrom estava cheio de poceiros. E ali havia esses homens, anaquins, eram gigantes, eram os maiores gigantes que tinham da época. E eles iriam resistir fortemente a Josué. Mas Josué não teve medo. Olha o que ele disse: que ele sabia que tinha esses anaquins lá, mas ele fala: porventura será comigo o Senhor para os desapossar, como prometeu. Ele creu na palavra do Senhor e ele sabia que ele ia desapossar. E quando você vai olhar lá na frente, se você olhar o capítulo de Josué 15, você vai ver um título de um capítulo aqui dizendo exatamente isso: Calebe conquista Hebrom. Conquista Hebrom. Então, muitas vezes, Deus já nos deu algo, Deus já nos prometeu, é nosso espiritualmente falando, mas ainda não tomamos posse, fisicamente falando. E nós precisamos tomar posse. E se existe poceiro, nós temos que colocar esses poceiros para correr. Muitas vezes são demônios mesmo, espírito maligno, que está segurando a bênção, que está ali aprisionando. Então, você tem que, no espírito, ser cheio do poder de Deus e mandar esses poceiros embora e tomar posse daquilo que é seu, como fez Calebe. E ele recebeu porque ele creu, e ele ficou firme o tempo todo no Senhor. É impressionante, né? Como ele diz aqui, antes nesse versículo de número 11, ele diz assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ou seja, ele estava forte, ele estava forte no Senhor. Por que ele estava tão forte assim? Ele fala que ele tinha 45 anos quando ele recebeu essa promessa. E agora ele estava com 85 anos. Mas ele estava tão forte como antes. Quem dá essa força a nós, queridos? É o Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, ninguém segura. Não tem demônio, não tem fé, não tem situação, não tem nada que segura. E este homem era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E cria nas promessas de Deus, e esperava e perseverava. Por isso foi um vencedor. E nós podemos ser um vencedor como ele foi, desde que nós também sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, perseveremos na promessa do Senhor e temos fé naquilo que ele falou e que nos prometeu. Amém? Que você seja um Calebe na vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.